nunca pode matar uma ideia a ideia. Se estiver sendo reprimido, isso vai para a clandestinidade. Então lembrem-se, aqui na civilização Monogatari, o principal instrumento de culto religioso são os cultos de fertilidade liderados por mulheres. Bem, agora que a guerra chegou, os homens tomaram o lugar das mulheres. O que aconteceu foi que a mulher entrou na clandestinidade para criar novas organizações religiosas chamadas escolas de mistério. O objetivo delas é preservar o conhecimento e as tradições da civilização mãe, a civilização da deusa mãe. Ok. Principalmente o fato de que viemos da mente. Criamos o universo para nossa imaginação. Ok. Esse é o principal segredo que eles estão tentando manter. Essas escolas de mistério se tornam extremamente populares entre a elite porque oferecem sexo excelente. Ok. A elite se associa a esses clubes misteriosos como clubes de sexo. Basicamente, bem, lembre-se, nesta civilização, que importância tem o útero? Então, eles desenvolvem todo tipo de técnicas sexuais secretas para agradar a mulher, para fazê-la sentir prazer. Associação, harmonia com O, a HN, o universo neste mundo, a deusa mãe. O sexo é um mecanismo para se comunicar com o universo, para descobrir os segredos do universo. E por isso eles mantêm esses rituais. Nas escolas de mistério, as pessoas mais poderosas participam dessas escolas de mistério. Elas são chamadas de escolas de mistério, não porque sejam secretas, mas porque todos juram manter segredo. Então, se você, a HN, algum dia revelar o que realmente acontece nessas escolas de mistério, será punido com a morte. Certo, você será executado pelos membros. Mas com o advento do cristianismo, essas escolas de mistério agora se tornam uma ameaça ao império. Porque essas escolas de mistério são onde a elite local frequenta. Então o que acontece agora é que elas se tornam sociedades secretas. É daí que elas vêm. As sociedades secretas são uma tentativa de manter os segredos do universo diante do advento do cristianismo e do império. E sociedades secretas existem há muito, muito tempo. Você talvez já tenha ouvido falar de certas sociedades secretas, como os Cavaleiros, Templários, Rosa Cruzes, Illuminati, os maçons, certo? Todas elas são muito poderosas. Elas ainda existem. Sim, eu entendo, Gissi. Mas o que estou dizendo é que existem muito mais sociedades secretas das quais não temos conhecimento. E nós existimos há muito mais tempo. Mas todas elas estão tentando manter o segredo do universo, que é que a mente leva a matéria. Esse é o grande segredo do universo. E isso é algo em que sempre acreditamos e sempre soubemos. Mas com o advento do cristianismo, isso foi sendo suprimido ao longo do tempo. Então, alguma pergunta antes de eu continuar? Agora, o que vou fazer é explicar para vocês o cristianismo e vou explicar o que a sociedade Sikh acreditam, certo? Eu já expliquei de onde elas vêm, mas agora vou explicar o que elas realmente acreditam sobre o universo. Certo, então o que vou fazer a primeira coisa que vou fazer é explicar para vocês no que a maioria dos cristãos acredita sobre sua religião, ok? Isso é chamado de ortodoxo ou canônico. Perspectiva, certo? Então isso é o que você aprende oficialmente com a igreja. O cristianismo tem várias facções diferentes, mas todas acreditam em uma certa interpretação da Bíblia, certo? Então o que vou fazer depois é mostrar para vocês o apócrifo. Apócrifo só significa oculto, ok? Ou secreto, ou esotérico. Apenas um conhecimento secreto que é mantido dentro dessas sociedades secretas, certo? Então, o ortodoxo canônico vem de uma leitura da Bíblia. E a Bíblia, em sua essência, é uma história da aliança entre Deus e os humanos, certo? Aliança. Aliança significa contrato ou entendimento. Então, ao longo da Bíblia, há uma série de alianças, certo? A primeira aliança é entre Adão e Deus. Então você talvez já tenha ouvido a história do Jardim do Éden, certo? Deus cria o universo, depois cria o Jardim do Éden, onde ele coloca Adão e Eva, e Deus diz a Adão e Eva, isso aqui é o paraíso. Vocês não precisam trabalhar, apenas aproveitem a vida. A comida é de graça. A comida é abundante. Todos os dias vocês serão felizes e não terão necessidades. Vocês viverão para sempre. Mas há apenas uma coisa que vocês não devem fazer, e apenas uma coisa. Seja o que for que você faça, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Simplesmente não faz isso e tudo ficará bem. Então, é claro, o que Adão e Eva fizeram? Eles comem a fruta estúpida. Ok.
Então, o que Deus faz é expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, e agora eles são forçados a trabalhar para cultivar alimentos e se alimentar, certo? E isso nos leva à sociedade, ao desenvolvimento da sociedade. Deus olha lá de cima dos céus e vê que agora os humanos estão indo para a guerra, estão brigando por propriedade privada. E Deus diz: eu não quero essa porcaria, não foi para isso que criei os humanos. Certo, então ele pensa: quer saber, eu vou destruir todo mundo e começar de novo. Mas aí ele vê um humano de quem gosta, chamado Noé. Isso leva Deus a dizer para Noé: construa um navio, construa uma arca e salve-se, porque eu vou inundar o universo, eu vou destruir o mundo. Então Deus destrói o mundo e Noé sobrevive. E então Deus diz a Noé: sabe de uma coisa? Você é meio bobo. Eu não deveria destruir o universo. Prometo nunca, jamais destruir o mundo novamente. Certo, esse é o pacto dele com Lé. Mas Deus vê que os humanos ainda são maus e ele diz: sabe de uma coisa? Eu preciso encontrar um homem que seja bom e preciso que ele faça crescer uma nação que possa ser a luz do mundo, que será o melhor exemplo do que significa ser uma boa pessoa. Então ele encontra um homem chamado Abraão, e Abraão, claro, é o pai de uma nação chamada Israel. E esse é o terceiro pacto. Deus diz a Abraão: você e seus filhos, seus netos, seus bisnetos, agora são leais a mim. Eu vejo vocês como o povo escolhido e lhes dou a terra prometida. Certo, é isso que Israel é, uma terra prometida. Com o tempo, o que acontece é que Abraão e seu povo vão para o Egito. E no Egito, eles se tornam escravos do faraó do Egito. E então Deus pensa: sabe de uma coisa? Acho que devo dar uma olhada nos israelitas e ver como eles estão. Ele olha para baixo e diz: ops, agora eles são escravos do faraó. Então preciso resolver isso agora, ok? Então temos exemplos de homens chamados Moisés. Libertar os israelitas do Egito e levá-los de volta à terra prometida. Quando Moisés faz isso, Deus diz que agora você deve entregar aos israelitas a minha lei, os 10 mandamentos. Ok. A lei. Caso contrário, não posso confiar que vocês se comportem. Ok. Esta é, portanto, a quarta aliança. Então agora os israelitas estão de volta à terra prometida, mas novamente, e mesmo havendo leis, eles ainda se tornam perversos. E eles começam a adorar falsos deuses. Então Deus os castiga, e agora Deus está procurando um bom líder para os israelitas. E então, finalmente, ele encontra uma pessoa chamada Davi, que se torna o rei dos israelitas. E Deus diz a Davi: você é a pessoa que eu tenho procurado por toda a eternidade. Você é o melhor exemplo do que significa ser um seguidor fiel a mim. Javé, certo? Então isto é algo chamado aliança davídica. A aliança davídica afirma que Deus sempre favorecerá Israel como a nação escolhida. E a casa de Davi governará Israel para sempre. Ok? Pessoal, uma pergunta rápida. Quem escreveu a Bíblia? Provavelmente esse cara. Ok? Certo? Quem escreveu a Bíblia? Não foi Moisés, nem Abraão, Noa ou Adão. Provavelmente esse cara. Ok? Porque ele está dizendo que dentre esses 5, ok, eu sou o melhor. Eu sou a pessoa que Deus mais ama. Minha família vai dominar o mundo. Porque essa é a vontade de Deus. Ora, é claro que não é isso que acontece. Por fim, Davi teve um filho chamado Salomão, e esses dois são considerados os 2 melhores governantes de Israel. E é a isso que chamamos de Reino Davídico. O Reino Davídico, a Era de Ouro de Israel. Mas depois de Salomão, os israelitas voltaram a se tornar perversos, e então Deus teve que puni-los e dispersar Israel pelo mundo. Assim, a última aliança é a chegada de Jesus. O que Jesus faz é, antes de tudo, reafirmar a lei de Moisés e diga ao povo de Israel: lembrem-se de Moisés e da sua lei, porque é isso que Deus quer. Então ele se sacrificou para libertar os israelitas do pecado original, certo? Porque Deus ficou irritado com as pessoas, porque elas comeram o fruto. Esse é o pecado original. Esse é o primeiro crime de desobediência contra Deus. Então, ao se sacrificar, Jesus liberta a humanidade do pecado original. Ele redime a humanidade, certo? Agora, a última coisa que Jesus faz é criar uma nova aliança, certo? Uma nova aliança entre a humanidade e Deus. A partir de agora, porque Jesus libertou todos do pecado original,
todos podem estar com Deus. Você não precisa ser israelita. Você não precisa seguir a lei mosaica. Você nem precisa ser da família de Davi. Qualquer pessoa agora pode amar a Deus, e Deus vai amar essa pessoa de volta, certo? E isso, claro, dá início ao cristianismo. Então isso, pessoal, é chamado de judaísmo. No que os judeus acreditam. E estes 6 pontos são o que os cristãos acreditam. Cristandade. Os 5 primeiros que aparecem são o que os judeus acreditam ser verdade. Mas eles acreditam que, eventualmente, alguém retornará para restaurar o reino de Davi. Mas não Jesus. Não Jesus. Os cristãos acreditam que Jesus é o último profeta. Na verdade, Jesus é o próprio Deus. Por isso se chama cristianismo, porque eles acreditam em Jesus Cristo. Então essa é toda a história do judaísmo e do cristianismo, o que eles acreditam oficialmente. Alguma pergunta antes de eu continuar? Agora, como vocês podem entender, se você é um cristão verdadeiro ou um judeu verdadeiro, na verdade existem muitos problemas com esse entendimento. A primeira questão é, por que Deus teve que nos expulsar do jardim do Éden? Quero dizer, comer uma fruta era algo tão ruim a ponto de nos banir do paraíso? Tipo, o que havia de errado em comer aquela fruta? Esse é um grande mistério. Na religião, por que o pecado original aconteceu e por que Deus ficou tão bravo? O segundo problema é Noé. Quero dizer, Deus destruiu o mundo porque éramos perversos, mas depois que ele destruiu o mundo, continuamos sendo perversos. Então por que Deus teve que destruir o mundo em primeiro lugar? Se ele é Deus, então ela. Então, ele não deveria entender como os humanos são e entender que destruir o mundo não adiantaria? Só que, quero dizer, isso realmente não muda nada, sabe? Então, isso é meio estranho. O último problema é Jesus. Quem foi Jesus e por que ele teve que se sacrificar? Por que Deus teve que enviar seu único filho para morrer pela humanidade? Então, se você é novo no cristianismo, a própria ideia de Jesus, na verdade, não faz muito sentido para você. Eu cresci no Ocidente. Cresci em um mundo cristão e isso nunca fez sentido para mim. As pessoas me contavam sobre como Jesus era incrível. Mas, sinceramente, a história não faz sentido nenhum. Então, se você é uma pessoa realmente inteligente, há muitas perguntas sobre essa interpretação da Bíblia. E essas são as 3 principais. Agora, o que eu vou fazer é explicar para você o que os esotéricos, o que as sociedades secretas acreditam que realmente aconteceu. Então, eu quero começar com Noé. Por que Deus destruiu o mundo? O motivo pelo qual Deus destruiu o mundo não foi por causa dos humanos, mas por causa de outra coisa. Essas pessoas são chamadas de nefilins. Nefilins. Ok, então, a propósito. Bem, se vocês estiverem interessados em aprender mais, existem 2 livros que não fazem parte da Bíblia, mas que eles darão uma visão sobre o conhecimento esotérico. Certo? O primeiro se chama o Livro de Enoque. Livro de Enoque. O segundo é chamado de Evangelho de Tomé, ok? Tudo bem. Portanto, estou usando esses 2 livros como fontes para minha explicação, ok? Assim, os nefilins são filhos de anjos e mulheres, ok? Então o que aconteceu foi que os anjos que supostamente zelam pela humanidade desceram e viram, nossa, esses humanos, essas mulheres são realmente lindas. Então o que eles fazem? Eles transam com eles. E depois? Eles têm muitos filhos. Essas crianças escravizam a humanidade. Chamados de nefilins, se quer entender o que aconteceu, façamos um experimento mental. Vamos supor que existe um grupo de super-humanos chamado Vingadores. Você sabe, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, certo? Lutam contra Thanos e salvam o mundo. Agora, entediados, transam com todos e têm muitos filhos. Amém. E esses filhos agora são tipo demagogo, né? Então, o que eles fazem? Bem, eles escravizam a humanidade. Mas aí, o que eles fazem depois? Bem, eles começam a brigar entre si. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Por isso, Deus teve que destruir os nefilins, porque eles não são naturais. Anjos e humanos não deveriam transar entre si. E isso cria um novo poder chamado nefilim. O problema, porém, é que os nefilins são divinos e, portanto, não podem ser mortos. Então você pode se livrar dos corpos mortais deles, mas aí eles se tornam demônios, que vivem no subsolo e nas sombras. E adivinha, galera, eles ainda estão aqui hoje. Então essas 2 sociedades acreditam que os nefilins são reais e que ainda controlam o mundo. As pessoas mais ricas do mundo, na verdade, são nefilins, porque eles estão por aqui há milhares de anos e, por isso, conseguem controlar o desenvolvimento da humanidade. Beleza, então eles chamam de nefilins. Então isso é fácil de entender. Mas outra pergunta então é,
Por que Adão comeu aquela maçã, aquele fruto? E por que Jesus teve que se sacrificar? Bom, agora a coisa fica realmente complicada. Certo, então agora eu preciso te explicar no que acreditam os estudos secretos. Certo, lembre-se, eles acreditam que a mente leva a matéria. O que isso significa? Certo, deixe-me explicar o que isso significa. A mente conduz a matéria. No princípio, o verdadeiro Deus é chamado de mônada, certo? O único. Então pense nisso. Pense nisso como o núcleo do universo. O Sol divino. A mônada é tão poderosa que, ao respirar, vibra a energia divina. E ao longo de milhões de anos, essa energia divina cria novas formas de vida. Certo? Então a primeira forma de vida é chamada de díades. Díades são apenas pares, certo? Normalmente masculino e feminino, que são filhos da mônada. E eles conseguem, sozinhos, criar novos universos também. Certo? Então as díades começam a emanar. Certo, então todo o universo é vibração, é energia vibracional, é por isso. É a respiração desses seres cósmicos. E com o tempo, ao longo de milhões de anos, essas vibrações se tornam átomos, que depois dão origem à matéria, certo? É isso que eles querem dizer quando falam que a mente leva a matéria. Agora, uma dessas díades, chamada Sofia, decide: sabe de uma coisa? Eu posso ser tão boa quanto a mônada. O que a mônada faz? A mônada é capaz de se propagar sozinha, por si mesma. Ele não precisa acasalar. Então Sofia disse: sabe de uma coisa? Vou produzir algo sozinha. Vou ter um filho sozinha para provar que sou a mônada, ok? Então ela faz isso e cria um novo ser, ok, um novo ser. Isso é chamado de demiurgo. Existem nomes diferentes. Virá o demiurgo da Sugier. O demiurgo é um monstro, uma monstruosidade, porque vai contra a ordem natural. Então Sofia fica tipo: ops, não deveria ter feito isso. Então, o que ela faz? Ela abandona a monstruosidade, o joga fora e o esconde em um mar de nuvens. Assim, ninguém sabe que ele realmente existe. Ok, nem mesmo o demiurgo sabe que existe. O demiurgo não sabe sobre este mundo, certo? Portanto, ele acredita que deve ser o único Deus verdadeiro, capaz de criar nova vida. Então, o que ele cria? Nós. Ele cria o planeta Terra e depois cria Adão e Eva. É isso que um monstro faria. Olha essa história. Que tipo de Deus expulsaria alguém do paraíso por comer uma fruta? Um monstro faria isso. Que tipo de Deus mataria um povo sem motivo algum? Um monstro faria isso. Que tipo de Deus exigiria que um povo fosse leal a ele? Um monstro? Que tipo de Deus imporia sua vontade a um povo? Um monstro? Que tipo de Deus diria para alguém: você é a única pessoa de quem eu gosto, todos os outros eu odeio? Um monstro faria isso. Então, em outras palavras, o verdadeiro segredo que essas sociedades secretas tentam guardar é que o Deus que adoramos hoje é o Deus falso. É ele, e na verdade estamos em uma prisão criada por esse Deus falso. E foi isso que Jesus foi. Jesus era um ser cósmico enviado pelo Mônada para nos contar a verdade sobre o mundo. E foi por isso que ele morreu, porque o Império Romano não podia permitir que as pessoas vissem a verdade. Se eu te dissesse a verdade, você saberia na hora, se despertaria. Portanto, os que falam a verdade precisam ser mortos. Então é nisso que essas sociedades secretas acreditam. Eles acreditam que o Mônada existe e que a mente do Mônada é o que cria o universo. E Jesus foi enviado para nos lembrar que, mesmo estando em uma prisão, ainda existe o Mônada. Em você há uma centelha, uma luz divina em você que pode ser ativada. E se você ativá-la, então você retornará ao Mônada, você verá a verdade por si mesmo. E quando você morre, sua alma, que faz parte do Mônada, vai querer retornar ao Mônada e pode escapar deste mundo. Mas para ativar essa luz, você precisa ser uma boa pessoa, você precisa amar o próximo. Você deve rejeitar o dinheiro e o materialismo. E as notas? Ok, as notas na escola. Você deve rejeitar a competição. Você deve rejeitar a riqueza material para buscar a felicidade espiritual. Essa era a mensagem de Jesus. Agora, você pode imaginar que as forças dominantes, os nefilins, não gostariam disso. É uma ameaça direta aos nefilins, que agora controlam a prisão criada pelo demiurgo. Também é uma ameaça direta ao demiurgo. E é por isso que essas sociedades secretas, ao longo dos séculos, foram reprimidas, executadas, massacradas. Mas eles acreditam que é seu dever proteger o segredo, porque só protegendo o segredo, a humanidade pode ser salva no fim das contas. Isso faz sentido? Alguma pergunta?
Então você tem a versão oficial, que é o que te ensinam na escola, mas agora você tem a versão secreta, que só é ensinada em sociedades secretas. Outra coisa sobre as sociedades secretas que é muito importante é que eles acreditam que a maioria de nós não consegue aceitar a verdade. Se eu te contasse isso, você ia achar que eu sou louco e me denunciaria para a polícia. Por isso, eles só podem esperar que as pessoas despertem por conta própria e se aproximem deles. E se você se aproximar deles, então eles vão te testar e aí vão revelar o segredo do universo para você. Beleza? E é por isso que essas sociedades secretas foram fundadas. E é por isso que elas têm sido tão persistentes e tão bem-sucedidas ao longo dos séculos. Então agora a questão é, beleza, essa é uma ótima teoria, mas como a gente sabe se é verdade ou não? Como a gente sabe que isso é realmente o que eles de fato, o que a gente sabe? Porque na poesia, na literatura, os membros das sociedades secretas esconderam o segredo dentro da poesia. Então, se você conseguir analisar a poesia direito, vai perceber por si mesmo que isso é verdade. Então, o que vamos fazer é estudar isso hoje. O maior poema da língua inglesa, chamado Paraíso Perdido, de John Milton, que na verdade era membro das sociedades secretas. Alguma pergunta antes de eu continuar? Sim, tem uma pergunta aqui. Se tudo isso vem do falso Deus, a gente tem um Deus verdadeiro? Tipo, a gente tem? Ou tipo, é só... Então, nesse sistema, a mônada é o Deus verdadeiro. Ok, e a pergunta então é, por que a mônada não interfere? Por que a mônada não impede o demiurgo de nos aprisionar e tornar nossas vidas um inferno? E existem duas explicações para o porquê disso acontecer. Certo, a primeira explicação é que a mônada não interfere em assuntos materiais. Certo, porque a mônada é toda mente. E também nós temos a capacidade de rejeitar este mundo e retornar à mônada, certo? Então, por que ele nos forçaria a fazer o que não queremos? Certo, se você quiser voltar para ele, então você tem a escolha de se dedicar à espiritualidade, à bondade, ao conhecimento, e assim você poderá retornar a ele. Ok, essa é a primeira explicação. A segunda explicação é que isso vem de Dante. A mônada é uma força que é eterna, perfeita e imutável. E, portanto, a mônada não tem imaginação. Mas como você cresce como ser? Você cresce através da imaginação. Então, para que a mônada pudesse continuar a crescer, ela permitiu que o demiurgo criasse os seres humanos. Porque, como seres humanos, somos falhos, cometemos erros, praticamos o mal. Mas ao praticar o mal, ao cometer erros, nós expandimos a imaginação do universo, certo? O que permite que a mônada se expanda. Certo, então, sob essa perspectiva, Então, nessa perspectiva, o que acontece é que cada vez que imaginamos, retornamos à mônada, então é difícil de entender, mas a mônada está lá, é eterna, mas também está se tornando, também está em movimento. E assim, quando imaginamos coisas, quando cometemos erros, mas, ao mesmo tempo, quando reconhecemos esses erros e tentamos corrigir primeiro esses erros, expandimos a imaginação da mônada. E é por isso que essas sociedades secretas acreditam que o bem e o mal existem junto. Você só pode ser bom se fizer o mal, porque ao cometer o mal, isso te dá uma chance de se tornar melhor. Isso faz sentido? Certo, então estamos falando de Paraíso Perdido. Esse é o épico nacional do Império Britânico. Se você é um membro do Império Britânico que governa o mundo hoje, o Império Anglo-Americano ele governa o mundo hoje. Se você é um membro da elite do Império Britânico, você memoriza esse poema, certo? E isso se torna parte da sua alma. Basicamente, é lindo, certo? Então, isso foi escrito por um homem chamado John Milton e John Milton. Ele era um rebelde, um pensador livre, ele questionava o mundo, lutava por si mesmo e era um defensor apaixonado da liberdade de expressão. Ele foi o homem que escreveu O Paraíso Perdido. Escreveu quando já estava cego, ele não podia enxergar. Por isso ele teve que ditar e seus secretários precisavam escrever para ele. Como você pode ver, bem, se um cego é capaz de recitar poesia, você deve pensar que ele é um profeta. Ele é um mensageiro de Deus. O que ele está revelando a você é a verdade divina. Então, John Milton, e sua obra mais famosa se chama Paraíso Perdido. E Paraíso Perdido é o texto fundamental de muitas sociedades secretas.
Eles leem isto, discutem isto, veneram este texto. E neste texto residem os segredos do universo. Mas apenas. Ok, isso é realmente difícil. Mas só se você entender o segredo por si mesmo é que pode enxergar os segredos que ele contém. Paraíso Perdido, certo? Então o que vamos fazer é ler 2 discursos de Satanás. A trama de Paraíso Perdido é realmente simples. É uma tentativa de reimaginar a queda do homem. Lembra de Adão e Eva no jardim do Éden? Aí eles comem aquele fruto e Deus os expulsa. Então Milton está tentando contar a história de novo, e ele imagina uma serpente que engana Eva para comer o fruto como sendo o próprio Satanás. E Satanás era o anjo favorito de Deus. Eles tiveram uma desavença. Satanás se rebelou contra Deus. Deus venceu a guerra. E Satanás e os demônios agora estão banidos para o inferno. E Paraíso Perdido começa com os demônios discutindo o que fazer. Eles perderam essa guerra contra Deus. Eles nunca, jamais vão derrotar Deus. Agora eles estão presos no inferno. Então, o que eles fazem agora? Alguns propõem que, vamos simplesmente criar um império, ok, em algum lugar, tipo, vamos só relaxar e curtir a vida, beleza? Mas Satanás está determinado a buscar vingança contra Deus. E o que ele quer fazer é ir ao jardim do Éden, corromper Adão e Eva e destruir a humanidade para sempre. Então todos concordam que esse é um ótimo plano. Mas outra questão é, quem vai? Porque é perigoso, né? Porque você está fugindo do inferno, tem anjos guardando o inferno. Mas mesmo que você saia do inferno, você vai para o abismo. Você vai para o espaço, certo? Você nem sabe onde fica a Terra. Você se perde por toda a eternidade. Ou ninguém quer ir. Então, nesse momento, quando ninguém quer ir, Satanás se apresenta e diz, eu vou. Beleza, esse é o discurso dele. Descendência do céu, tronos imperiais, com razão, mantém profundo silêncio e hesitação. Parem com isso, mesmo sem estarem amedrontados. Ok, eu sei que vocês estão com medo. Longo e difícil é o caminho que, saindo do inferno, leva até a luz. Nossa prisão é forte. Esse imenso contexto de fogo furioso para devorar nos envolve por 9 camadas e portões de adamante em chamas trancados sobre nós proíbem toda a saída. Essa prisão foi feita para nos manter aqui por toda a eternidade. Vai ser difícil escapar dessa prisão. Esses caminhos, se é que existem caminhos, o vazio profundo da noite sem essência o recebe em seguida. Escancarado e com total perda do ser, ameaça-o, mergulhado nesse abismo abortivo. Se dali ele escapar para qualquer outro mundo ou região desconhecida, o que lhe resta senão perigos igualmente desconhecidos e uma fuga tão difícil quanto? Ok, se você conseguir sair do inferno, ainda vai estar perdido no abismo do universo, certo? Você vai ficar flutuando ali por toda a eternidade, sem saber para onde está indo. Mas eu não deveria desonrar este trono, ó pares, nem esta soberania imperial adornada de esplendor e armada de poder. Se algum obstáculo proposto e apenas um momento público na forma de dificuldade ou perigo pudesse me impedir de tentar, por que então assumo essas regalias e não recuso reinar? Se recusar aceitar tanto o risco quanto a honra, seria agir igual a quem reina. E tanto mais a ele cabe o risco, quanto mais alto ele está acima dos demais. Ok, então o que ele está dizendo aqui é bem simples. Eu sou seu líder e, portanto, devo ir. Vocês confiaram em mim para guiá-los pela eternidade, e por isso arriscarei toda a minha vida para provar meu valor. A grande honra reside no poder, assim como a grandeza. Terror do céu, embora caído, destinado ao lar enquanto aqui for o nosso lar, o que melhor pode aliviar a miséria presente e tornar o inferno mais suportável, mais tolerável? Se houver cura ou encanto para aliviar, enganar ou atenuar a dor desta morada maldita. Não interrompam a vigilância contra o inimigo atento, enquanto eu percorri todas as costas da sombria destruição. Busquem a libertação para todos nós. Ninguém participará desta empreitada cunina. Eu sou seu líder. Eu irei sozinha. Vocês podem simplesmente ficar aqui, tomar uns drinks, assistir TV, aproveitar. Eu não ligo, beleza? Eu sou seu líder. Eu irei sozinha. Para nos redimir, para nos livrar do nosso tormento. Certo, então, como vocês podem ver, isso é heróico. Ele é o grande herói. Algumas coisas que eu vou dizer sobre o discurso. A primeira delas, o que ele está descrevendo, e os secretários acreditam nisso, acreditam que é isso. Ele está descrevendo sua ascensão do inferno como se nossas almas deixassem nossos corpos em direção aos céus. Bem, algumas secretárias acreditam que, quando você morre, a primeira pessoa que você encontra é Satanás.
Porque é Satanás quem sabe como te tirar deste mundo, o mundo da prisão, e te levar para a luz, porque ele já fez isso. Certo, então Satanás é uma parte muito importante da nossa jornada de volta à lua, agir. Além disso, se você estudar a poesia com muita atenção, você estuda as imagens. O que ele está descrevendo é quase como um bebê saindo do útero, certo? Porque o bebê está no útero, uma prisão, e então o bebê escapa. Então, sociedades secretas acreditam que vida e morte são a mesma coisa. Para nascer, você precisa morrer. E quando você morre, você nasce de novo. Outra coisa é que essas sociedades secretas usam o discurso como uma cerimônia de iniciação para os membros. Quando você entra para uma sociedade secreta, você deve, por si só, escolher lutar pela humanidade sozinho. Você precisa ser o herói. Você precisa saber que, ao entrar para uma sociedade secreta, as pessoas vão te caçar. As pessoas querem te matar. Por falar a verdade, você tem coragem de seguir nessa jornada? Então esse é o primeiro discurso. O segundo discurso é muito mais importante. Esse é o discurso em que Satanás, a serpente, convence Eva a comer o fruto. Certo. E este discurso é muito impactante. Ok, então eu vou ler bem rápido e depois explicar o que significa. Ó planta sagrada, sábia e que dá sabedoria, mãe da ciência, agora sinto o teu poder dentro de mim. Claro, não apenas para discernir as coisas em suas causas, mas também para rastrear os caminhos dos agentes supremos, por mais sábios que sejam. Eva está conversando com a serpente e Eva, claro, está tipo, ei, o que você fala? E a serpente diz, porque eu, como desse fruto do conhecimento do bem e do mal, isso te dá poder, entendeu? Então agora a serpente quer convencer Eva a comer esse fruto. Então ele invoca o poder da árvore, certo? Ó, árvore sagrada, me dê o poder de falar tão bem que eu consiga convencer Eva a fazer o impossível. Rainha deste universo, não acredite nessas ameaças rígidas de morte. Você não vai morrer. Como você morreria? Por causa do fruto? Ele te dá vida, te dá conhecimento. Por causa daquele que ameaça? Olhe para mim, eu que toquei e provei, e ainda assim estou vivo. Então Deus avisou Adão e Eva, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. E a serpente está dizendo, não, isso não é verdade. Olhe para mim, eu como o fruto e continuo vivo. E alcancei uma vida ainda mais perfeita do que o destino havia me reservado, por ousar ir além do meu lugar. Será que isso será negado ao homem enquanto está aberto para a besta? Ou será que Deus vai se enfurecer tanto por uma transgressão tão pequena e não vai, ao contrário, louvar sua coragem? O que está sendo dito aqui é realmente importante. Se ele é um Deus verdadeiro, ele vai te recompensar por correr riscos, certo? Ele disse, o fruto vai te matar como um teste. Um Deus verdadeiro vai querer que você se torne cada vez melhor. E você só pode fazer isso transgredindo, cometendo erros, desobedecendo a autoridade. E um Deus verdadeiro te recompensaria por buscar mais conhecimento. A quem a dor da morte denunciou. Seja lá o que a morte for, ela não deve te impedir de buscar aquilo que pode levar a uma vida mais feliz. Não sobre o bem e o mal, sobre o bem, quão justo. Sobre o mal, se o que é mal for real, por que não conhecê-lo, já que é mais fácil evitar? Só podemos ser pessoas boas se soubermos o que é o mal, certo? Se você não sabe o que é o bem e o mal, então você é só ignorante. É porque você se afasta do mal, ignora o mal, luta contra o mal, que você é uma pessoa boa. Deus, portanto, não pode te machucar e ser justo. Se não for justo, então não é Deus nem é justo. E obedecer ao seu próprio medo da morte tira o medo. Por que proibir? Ele questiona. Por que Deus impediria de comer o fruto? Seria para mantê-los humildes e ignorantes? Ele sabe que, no dia em que comerem, seus olhos serão abertos e vocês serão como deuses. Em questão está o seguinte, há duas possibilidades. Deus está te testando. Deus, na verdade, quer que você o desobedeça, porque isso vai permitir que você alcance mais virtude e conhecimento. Ou Deus está te escravizando e te mantendo ignorante porque tem medo de que você possa se tornar o próprio Deus. Seu saber o prejudica? Ou a árvore lhe tira o que é seu? Ou seria inveja em seres celestiais? Se ele é Deus, ele tem controle de tudo. Ele sabe de tudo. Portanto, se você comer esse fruto, como eu poderia desafiá-lo? A não ser que ele seja um falso Deus. A não ser que ele esteja te enganando. A não ser que ele esteja te iludindo. A não ser que ele esteja tentando te aprisionar. Certo, essa é a única possibilidade. Agora, esse é o discurso de Satanás. E sabe, eu estudei Newton na faculdade. Eu era estudante de letras em Yale. E fiz um semestre de Paraíso Perdido. E na universidade me ensinaram isso.
Esse discurso mostra o quanto Satanás é astuto e maligno. Ele está mentindo para Eva. Deus é invencível, onisciente. Você não pode comer um fruto e se tornar Deus. Isso é ridículo, até mesmo meio burro, porque ela acredita nele, né? É isso que te ensinam na universidade, é nisso que você acredita. Mas isso é realmente importante. Quando você realmente lê a Bíblia, Satanás está dizendo a verdade. Como assim? O que acontece é que, logicamente, é isso que a Bíblia diz. Ok, um professor em Yale vai te dizer que o pecado é mentir. Quando você realmente lê a Bíblia por conta própria, vai ver que ele está dizendo a verdade. Então vamos ler a Bíblia junto? Certo, isso é o que a Bíblia diz, essa é a palavra de Deus, beleza. Então agora estamos em Gênesis. A serpente era mais astuta do que qualquer outro animal selvagem que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher, Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Certo, então na Bíblia, na verdade, não está dizendo que é só uma serpente. A mulher disse à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, vocês não devem comer do fruto da árvore. Isso é, no meio do jardim, não o toques ou morrerás. A serpente disse à mulher, vocês não morrerão, pois Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês se tornarão mais semelhantes a Deus. Conheci o bem e o mal. Ok. Então foi exatamente isso que Satanás disse. Certo. E é isso que a Bíblia também diz. Agora, vamos em frente. Eventualmente, Deus expulsa Adão e Eva por comerem o fruto. E você acredita que eles foram banidos porque desobedeceram a Deus? Mas se você realmente lê a Bíblia, não é isso que está escrito. Por desobedecerem a Deus, Deus pune tanto Adão quanto Eva. Eva, agora, ao dar à luz, vai sofrer com dores, certo? E Adão agora vai ter que trabalhar duro para cultivar o fruto. Isso é um castigo. O banimento não é o castigo. Então, outra pergunta é, por que eles foram banidos? De novo, vamos ler a Bíblia, ok? Então, a mulher viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela pegou do fruto e comeu, e também deu ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram. Ok, então digamos que eles falaram a verdade. Você não vai morrer, você vai aprender, vai se tornar superior. Certo, digamos, não conte a verdade. Tudo bem, e daí? Então, por que Deus expulsou Adão e Eva? E o Senhor? Deus disse, veja, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E agora ele pode estender a mão, pegar também da árvore da vida, comer e viver para sempre. É por isso que existem duas árvores. A árvore do conhecimento, que te permite ter a mente de Deus, e a árvore da vida, que te permite viver tanto quanto Deus. O que Deus está dizendo é o seguinte, se Adão e Eva comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e depois comerem também do fruto da árvore da vida, eles serão como nós. Satanás estava dizendo a verdade, e Deus estava mentindo para Adão e Eva o tempo todo, certo? Então, outra pergunta é, como Eva sabia que Satanás estava dizendo a verdade? Como ela sabia? Bem, o problema é que se você tentar uma vez e tiver errado, você morre, certo? Então, como ela sabia? Ela tinha certeza de que Satanás estava dizendo a verdade. Ela tinha certeza, sim. Ele deve estar dizendo a verdade porque a luz está em nós, entende? O Deus verdadeiro ainda fala conosco hoje, certo? O Deus falso vai mentir para nós. Mas dentro de você, no seu coração, está a luz que te conecta de volta à mônada. E isso te diz o que é falso, o que é verdadeiro. Certo, é assim que ela sabia, tudo bem? Então veja, as leis do paraíso agora estão nos mostrando segredos perdidos do universo. Então, vou terminar falando sobre os nefilins na Bíblia. Diz que os nefilins são filhos daqueles, de anjos e mulheres. Certo? Então, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram filhas para elas, os filhos de Deus viram que elas eram bonitas e tomaram para si esposas de todas as que escolheram. E o Senhor disse, meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois eles são carne. Seus dias serão 120 anos. Certo? Então agora Deus também vê os nefilins como uma ameaça. Os nefilins estavam na terra naqueles dias. E também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, que lhes deram filhos. Esses eram os heróis da antiguidade, guerreiros de renome, certo? Isso é muito importante porque introduz os Belém, que ainda existe hoje, certo? De acordo com as sociedades secretas. Mas também o que está fazendo é o seguinte, está nos dizendo, as crianças, os heróis antigos, guerreiros de renome, quem são eles? Eles são Hércules, são Aquiles, são Teseu. São todos heróis de diferentes mitologias. De onde eles vêm? Eles vêm do cruzamento entre anjos e humanos. Os filhos de Deus, quem são eles?
Eles são os deuses antigos, Zeus, Ares, Apolo, certo? Então, isso é o começo do monoteísmo, onde a Bíblia tenta destruir as mitologias politeístas e criar um universo único onde Deus é supremo. E nesse universo, Zeus agora se torna um filho de Deus. E os filhos que Zeus tem com mulheres mortais agora são chamados de nefilins. Hércules é um nefilim. Portanto, abordaremos esse tema ao longo do semestre, onde a Bíblia é um tremendo ato de propaganda que tenta reinventar a realidade em torno de um único Deus verdadeiro. Mas, ao fazer isso, estamos negando a nossa intuição e negando a história da humanidade. Tudo bem, ok? Então, daremos continuidade a esse tema na próxima aula. Alguma pergunta antes de encerrarmos? Sim. Acho que hoje em dia, muito de nós reza para Deus, para conseguir algo que queremos. Como você disse, será que estamos rezando pro Deus verdadeiro ou pro Deus falso? A gente sabe ou, dá para saber, pelos nossos desejos? Essa é uma ótima pergunta. Então, de acordo com as sociedades secretas, a verdade é que quando você reza, está rezando para um Deus falso. Porque onde está o Deus verdadeiro? Ele está dentro de você. Então não reze para uma força externa. Olhe para dentro de si e pergunte a si mesmo: eu sei de fato o que é verdade? Se eu acreditar o suficiente em mim mesmo, então vou encontrar a verdade. E, na verdade, esse é um tema recorrente na poesia e literatura ocidentais. O tema é que estaremos sempre em conflito com isso, entre o diabo e Deus, entre o bem e o mal. E o que devemos fazer não é dizer, eu devo me render a Deus. O que devemos fazer é acreditar em nós mesmos. Cometer erro, mas saber que você eventualmente vai encontrar uma luz, porque a luz está em você, certo? Enquanto você ainda acreditar em si mesmo, todos esses erros que você cometer vão se tornar sua força, porque eles se tornam parte da sua sabedoria, certo? Essa é a verdade divina que essas sociedades secretas estão tentando promover. Não tem problema cometer erro. Não tem problema fazer o mal. Ouça a luz, e a luz vai te mostrar como se redimir. A possibilidade de redenção, de crescimento, de imaginação, está toda em nós por causa da nossa conexão com a mônada. A mônada te recompensa por acreditar em si mesmo, mas você precisa primeiro acreditar em si mesmo. Acreditar em si mesmo muitas vezes significa desafiar a autoridade, cometer erros, transgredir as regras da sociedade. Este é o segredo que as sociedades secretas guardam. Mais alguma pergunta? Grata. Bem, as ligações geralmente são retratadas como as mais belas. Por quê? Deuses como esses virão à sociedade humana e darão origem a seres personalizados como o ser humano. Ok. Sim, tudo bem. Bem, existem. Então a questão é, por que os anjos estão fazendo isso? Bem, existem duas explicações, certo? Então a primeira explicação é que esses anjos foram criados pelo falso Deus, certo? Então eles são perversos de qualquer maneira. A segunda explicação é que, se você for uma mulher bonita, você vê um anjo, cara, sei lá, você provavelmente vai querer casar com essa pessoa. Certo, tudo bem. De qualquer forma, se você quiser saber mais, tem um livro chamado O Livro de Enoque, que entra em detalhes sobre os nefilim, beleza? Mas os nefilim são um tema realmente importante ao longo do semestre, porque muitas sociedades secretas acreditam nos nefilim, e isso vai motivá-las antes, certo? Agora, o que eu discuti hoje foi como o segredo nasceu. E, como vocês podem ver, tudo começou com uma missão nobre. Mas como isso se corrompeu ao longo do tempo? Discutirei isso mais adiante. Certo? Então, vejo vocês na próxima aula.